Aos santos em todo o mundo que esperam pelo céu, saudações. Sou instrutor Kang Hyun-ji da igreja de Shincheonji, o moderador. Vários pastores, seminaristas e santos de todos os países que anseiam pela palavra de Deus se juntaram aqui hoje. Damos agradecimento e glória a Deus que permitiu todas as coisas. Muito obrigado a todos que dedicaram seu tempo com um coração precioso para buscar a verdade quando o mundo está passando por dificuldades de Covid. Eu realmente espero que o seminário online de Shincheonji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, seja um presente precioso de Deus. Vamos começar o seminário com uma oração. Nosso Deus Pai, a quem somos verdadeiramente gratos e agradecidos. Agradecemos ao Senhor por nos permitir a graça do seminário online Shincheonji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, que é a vida e fôlego para toda a família de fé que anseia pelo cumprimento do Apocalipse da nova aliança. Nesse momento em que a palavra é testemunhada, pedimos que todas as almas tenham os olhos para ver, os ouvidos para ouvir e os corações para perceber, e para que sejam capazes de perceber completamente a palavra de Apocalipse, que tem o segredo da vida eterna. Hoje, o momento em que Apocalipse 8 será testificado, pedimos que você esteja com o líder da tribo, que testificará essa palavra, para que ele possa testificar completamente a palavra de Apocalipse que recebeu do pastor prometido. Agora é a hora de começar. Acreditamos que o Senhor nos guiará até o fim e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos esse seminário online, informamos que estamos mantendo e respeitando totalmente as regras de quarentena e mantendo o distanciamento social. O seminário de hoje será Apocalipse 8, com o tema O Último Selo e a Última Trombeta. Muitas pessoas acreditam que o conteúdo do Apocalipse 8 fala sobre o fim da Terra, porque fala sobre granizo e o fogo do que cai do céu. Eu realmente espero que você possa verificar se isso é verdade através da palestra de hoje. Em seguida, teremos o líder da tribo de André, Kim Il-gon, que testemunhará a palavra de hoje. Por favor, deem boas-vindas com uma salva de palmas. Saudações. Eu sou Kim Il-gon, o líder da tribo de André, nomeado em nome do discípulo de Jesus. Hoje, vou testemunhar sobre Apocalipse, capítulo 8. O título do capítulo 8 é O Último Selo e as Sete Trombetas. Por favor, lembre-se até o fim. O ponto-chave do capítulo 8, assim como nós vimos em Apocalipse 2 e 3, é sobre o tabernáculo dos sete candelabros de ouro, o povo escolhido que traiu, onde João enviou as cartas. Eles aceitaram Deus gentil e sua doutrina e adoraram os ídolos. Como resultado, lançado fora do tabernáculo do céu em Apocalipse 6, se tornaram gentios e receberam as pragas. Hoje, no capítulo 8, deve entender a situação em que eles se encontram, gritar como uma trombeta para informar e despertar. Muitas pessoas interpretam o capítulo 8 literalmente. Por isso, quando lê o granizo misturado com sangue e fogo cair na terra e queimar 1/3 da terra, uma estrela em chamas cair sobre a terra, muitos interpretam mal como a imagem que você vê aqui. Dizem a bomba nuclear, um asteroide que cai para destruir a Terra. Quando você ouvir esta palavra e comparar se isso é verdade, então será a graça. Agora, a partir do versículo 1, vamos ler e ponderar cada versículo juntos. Vamos ler o versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vejamos a abertura do sétimo selo e o silêncio no céu. Para saber o que é abrir o selo, vimos em Apocalipse 5 um rolo selado com 7 selos. Jesus tomou e em Apocalipse 6 começou a abrir do primeiro ao sexto selo. Quando ele abriu o sétimo selo,
você pode entender que ele abriu o sétimo, ou seja, o último selo. E porque Jesus abriu e mostrou, se torna a revelação de Jesus Cristo. E como João registrou, se torna a revelação para João, o Apocalipse. Especialmente importante é que, quando isso é cumprido, há uma testemunha, pastor prometido, que viu e ouviu toda a realidade, e através dele, todas as realidades das profecias são testificadas. Diz que houve silêncio no céu por meia hora. Meia hora é meia hora, 30 minutos. O céu aqui em Apocalipse 6, você aprendeu bem através do líder da tribo de Tomé. É o tabernáculo do povo escolhido que foi comparado ao sol, à lua e às estrelas. Haver silêncio no céu em Apocalipse 6, houve julgamento pelos 4 seres viventes. E em Zacarias 6, esses 4 seres viventes foram comparados a ventos. Então, quando o vento é detido, seu julgamento termina. E é isso que há o silêncio. E em capítulo 8, há um julgamento do tabernáculo que traiu pela trombeta. Assim, o tempo para preparar, para tocar a trombeta é meia hora. E é isso o silêncio nos céus. Vamos ler o versículo 2. Ele diz: vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dados 7 trombetas, certo? O que você precisa lembrar, importante aqui, é que em cada capítulo existe eu, que viu e ouviu. Este eu é João. Em Apocalipse 22, 8 diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Assim como 2000 anos atrás houve o apóstolo João que viu e ouviu e registrou todas as coisas em visão, hoje, quando essas coisas são cumpridas, há uma pessoa que vê, ouve e testemunha as entidades reais. Para descobrir quais são as 7 trombetas que os 7 anjos receberam aqui, Isaías 58, 1 dizia: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Então, o que é a voz de um homem na Escritura? A pessoa que está emitindo o som pode ser comparado a uma trombeta na parábola. Lembre-se disso. Além disso, assim como uma trombeta física não pode soar sozinha, tem que haver um tocador. Em Mateus 10, 20 diz: quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, pois lhes será dado o que dizer. Ele disse: não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Desde que o Espírito de Deus usa uma pessoa para testificar a palavra, então o Espírito que usa uma pessoa será o soprador e a pessoa que está sendo usada, a trombeta. E a palavra que é transmitida pelos lábios dessa pessoa será o som da trombeta. Quando os 7 anjos receberam as 7 trombetas, eles não receberam realmente as trombetas, mas compararam aqueles que foram escolhidos para testificar a vontade de Deus como trombetas. E o som que sai da sua boca foi comparado com o som da trombeta. Vamos ver que tipo de trombeta é a trombeta de Apocalipse 8 e 9. 7 trombetas são dadas depois de abrir o 6º selo em capítulo 6 e 7º selo em capítulo 8, não é? Já que o 7º selo vem após o 6º selo, então é depois dos eventos de Apocalipse 6 que a trombeta é tocada. O ponto-chave de capítulo 6 é que o povo escolhido que traiu se escondeu nas cavernas, montanhas, nas rochas, que é a organização dos gentios. A trombeta escolhida nesse momento testifica a palavra de Deus. Ele é considerado digno por Deus. E assim, em capítulo 1, sabemos que existe um advogado que é escolhido. Em Apocalipse 3, 4, havia uns vestidos de branco, reconhecidos dignos e que andavam com Jesus. E em Apocalipse 6, 6, quantos foram reconhecidos dignos quando foram pesadas na balança da palavra de Deus? 1 quilo de trigo e 3 quilos de cevada.
O som da trombeta era para anunciar o pecado e rebelião. E assim como diz em capítulo 6, sabemos que há um que viu e ouviu o povo escolhido trair e pertencer aos gentios, e um terço dos espíritos ser morto cada vez. O som que revela isso é o som da trombeta dos capítulos 8 e 9. Continuaremos a ler os versículos 3 a 5. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Nesses versículos 3 a 5, aparecem incensário de ouro, incenso e o fogo que é lançado sobre a terra. Para conhecer o incensário de ouro, vamos para Atos 9, 15. Jesus diz que Paulo é um instrumento escolhido. E em Romanos 9, 21 a 24, diz que o vaso de barro somos nós. Assim, o vaso espiritual na Escritura está referindo ao homem, o coração de um homem que pode conter a palavra de Deus. Em particular, o incensário de ouro em Apocalipse 8 é comparado a uma pessoa que tem a palavra da verdade imutável. Em Apocalipse 1, Jesus escolheu, ungiu e pôs a missão sobre novo João. Esse novo João é chamado de um incensário de ouro. É dito que esse anjo recebe incenso e acende a Deus. O incenso se refere às orações dos santos, como visto em Apocalipse 5, e o incenso que o anjo acende como a fumaça que sobe, a oração que é elevada a Deus. É como dito em Salmo 141, 2, seja a minha oração como incenso diante de ti. Diz que quando encheu o incensário com o fogo e lançou sobre a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O fogo aqui, quando lemos Lucas 12:49, Jesus disse, vim trazer o fogo. Mas claro, isso não era o fogo real. Em Jeremias 5:14 diz, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e esse povo seja a lenha que o fogo consome. O fogo que consome, isso representa uma palavra de julgamento de Deus. Onde é esta terra que o pastor derrama a palavra de julgamento? Aprendemos em Apocalipse 6 que são os santos do tabernáculo que traíram e se tornaram carne. Quando o homem que recebeu o fôlego pecou e se afastou de Deus, disse em Gênesis 3:19, porque você é pó e ao pó voltará. Portanto, eles são como aqueles em Gálatas 3:3 que começaram pelo Espírito, mas voltaram para a carne. Palavras comparando o santo do tabernáculo que traíram. E assim na Escritura, pó, terra, campo, quase tudo está se referindo a um homem. Quando o fogo é derramado, diz que houve trovões, vozes. Isso significa que ouviu a palavra de Deus. E relâmpagos, que os anjos movem como relâmpagos. Terremoto ocorre quando a terra treme. Portanto, essa terra onde o fogo foi derramado são os santos do tabernáculo que traíram. E como seus corações foram abalados, é comparados a um terremoto. Esse terremoto é o terremoto que Jesus prometeu 2000 anos atrás, quando disse que no fim dos tempos haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse terremoto também aparece em Apocalipse 6:12, antes do sol, da lua e das estrelas escurecerem e cair. Em conclusão, é o julgamento da palavra de fogo do pastor prometido que é derramado sobre os santos traidores que voltaram à carne. Em seguida, nos versículos 6 a 7, a praga da primeira trombeta. Vamos ler a referência principal. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde.
Diz que quando a primeira trombeta soou, caiu granizo e fogo misturado com sangue à terra. Um terço da terra, árvores foram queimados. Por causa disso, uns dizem que se trata de uma bomba nuclear. Vamos considerar juntos se é isso. No Antigo Testamento, Êxodo 9, 23 a 25, na época de Moisés, diz que o Senhor fez chover granizo e raios tão fortes que atingiram os homens, animais e vegetais e quebraram as árvores por toda a terra do Egito. Então, isso foi bomba nuclear? Se esta praga em Apocalipse 8 for uma praga física, uma águia estaria voando no ar, gritando ai, 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 em capítulo 8, versículo 13. Vai aparecer uma águia que vai gritar que haverá 3 pragas assim? Isso nunca pode acontecer, certo? Portanto, esses conteúdos estão falando sobre o evento espiritual. Para entender o granizo espiritual mencionado aqui, ouça Deuteronômio 32, 2. Que meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Isso mostra que a palavra de Deus foi comparada à chuva ou orvalho. Assim como todos os seres vivos precisam da chuva ou orvalho para viver, o povo de Deus só pode viver com a palavra de Deus. Não seria isso? No entanto, esse granizo é água congelada. Se esse granizo físico pode atingir os homens e animais e quebrar as plantas, então o que seria o granizo espiritual? É a palavra da ira de julgamento, que é comparado ao granizo. E é por isso que granizo é a palavra da ira. E o pastor que tem aquela palavra é comparado a granizo. Se esta fosse uma bomba nuclear real, não deveria estar no armazém de armas? Entretanto, em Apocalipse 11, 19, diz que foi aberto o santuário de Deus, e naquele santuário existe um temporal de granizo. Portanto, isso não pode ser uma bomba nuclear. E também, em Isaías 28, 2 a 17, aquele no Senhor que é poderoso e forte foi comparado a uma tempestade de granizo, e uma chuva de granizo varrerá seu refúgio, a mentira. E assim, sabemos que o granizo é a palavra da ira, e também o pastor que leva esta palavra para varrer a mentira. Agora, o que significa cair na terra e que a grama e as árvores foram todas queimadas? Vimos antes que a terra fala sobre o povo eleito que traiu, abandonou a Deus. As árvores, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, diz: todos os homens são como grama. E em Isaías 5, 7, que o povo de Judá são as vinhas nas quais ele deleitou. Portanto, sabemos que a grama e as árvores nas Escrituras representam pessoas. As pragas são derramadas especialmente nos capítulos 6 e 8. E esta praga não é um desastre para o mundo inteiro, mas é dado ao tabernáculo dos 7 candelabros de ouro e aos santos que estão lá. Portanto, a terra, a grama e a árvore são as pessoas que traíram e foram expulsas, o santo dos tabernáculos de 7 candelabros de ouro. Eles são comparados à grama e às árvores. E eles serem queimados significa que eles foram julgados com fogo. Em Jeremias 5,14 diz que a palavra de Deus é o fogo. E através da palavra de sua ira, seus corações ficam feridos e é expresso como queimados e consumidos. Vamos ouvir a segunda praga da trombeta juntos. Vamos ler versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue, morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Para saber mais sobre o monte, vamos examinar as principais montanhas que aparecem na Bíblia. Em Gênesis, Deus criou o Jardim do Éden. Depois, no tempo de Noé, a arca no Monte Arará. O Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaac. O Monte Sinai, onde Moisés encontrou Deus.
O Monte das Oliveiras, onde Jesus orava. E, em particular, em Apocalipse 14, versículo 1, o Monte Sião, onde o Cordeiro está em pé. De certa forma, não seria exagero dizer que a Bíblia começa e termina em uma montanha. E especialmente para todos que estão ouvindo Apocalipse, eu acredito que você tem que entender onde é o Monte Sião, onde está o Cordeiro. Qual capítulo? É o capítulo 14. Então, não esqueçam de ouvir o Apocalipse 14. Monte do Apocalipse 8. Claro que não é uma montanha física. Se todas as coisas fossem físicas, coisas terríveis aconteceriam. No entanto, a Escritura, o Apocalipse, tem um significado espiritual. Então, qual é o significado espiritual da montanha? Ezequiel 36, 4, Deus dizia: "Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor soberano." E mais, será que Deus estava realmente falando com uma montanha? Quando ouvimos o conteúdo aqui, está na verdade falando sobre as ruínas desoladas e as cidades desertas com as quais ele está falando? Então, sabemos que ele não estava falando com uma montanha física. Então, qual é o significado por trás disso? Uma montanha física é uma coleção de terras. Quando se trata do solo, pó, terra, o campo nas Escrituras, isso refere-se às pessoas. E, portanto, é uma organização onde muitas pessoas estão reunidas. Na perspectiva de Deus, é uma igreja onde seu povo eleito estão reunidos. E assim, igreja é comparada a uma montanha. Se esse monte está em chamas, sabemos que o fogo é a palavra de julgamento de Deus. Então, que tipo de montanha ela é? Era a montanha de Deus, mas deixou Deus e assim foi abandonada. Se tornou uma cidade abandonada. É o tabernáculo dos 7 candelabros de ouro que traiu. De que era uma grande monte, está falando sobre a sede principal do templo do tabernáculo. E esta montanha foi lançada ao mar. Então, se esta montanha não é uma montanha real, então esse mar tampouco é um mar físico. Em Isaías 27:1 diz que naquele dia o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Deus não vai matar uma serpente real com a espada. Apocalipse 20, versículo 2, diz que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, a serpente ou o dragão na Escritura, o que isso representa? Representa o diabo, Satanás. Isso é o que você precisa entender. Pela espada espiritual, que é a palavra de Deus, Deus prende o dragão, Satanás e o diabo. E aqui, o mar é comparado a um lugar onde Satanás está. Para organizar isso, sabemos que a serpente e o dragão se referem ao diabo, Satanás. E o mar se refere à morada onde o diabo, Satanás, está. É o que você precisa se lembrar. Diz o mesmo em Daniel 7. Em visão, ele viu 4 grandes animais do mar. Mas no versículo 17, ele explica que os 4 grandes animais são os 4 reis que se levantarão. De onde? Da terra. Então, 4 reis que se levantarão da terra representam o mundo. Então, a que se refere o mar? O mundo que é governado por Satanás, o diabo. Interessante olhar no Apocalipse 17, lá também existe um grande mar. Em Apocalipse 17:1, há uma prostituta assentada sobre muitas águas, e seu nome é Babilônia. E se você olhar para o versículo 15, quem está nas muitas águas diz que são povos, multidões, nações e línguas. E em Apocalipse 18, diz que todas as nações estão dentro dessa água. Portanto, isso significa que o mundo inteiro está sob Satanás. E é isso que a palavra do Apocalipse 17 está revelando. Portanto, continue a ouvir com atenção e você deve ouvir a palavra de Apocalipse 17 e ver se você está no mar ou fora do mar. Eu espero que você reserve um tempo para assistir.
Portanto, em última análise, o mar é o mundo da mentira governado pelo diabo. Eu realmente espero que você perceba isso. Então, este grande monte em chamas que foi lançado ao mar, o que significa isso? Por estar em chamas, significa que antes pertencia a Deus, mas deixou Deus e foi julgado pela palavra. E por ter sido julgado, ele não é mais cidade santa de Deus, mas foi abandonado no mundo. Isso é expresso como lançado ao mar na parábola. Portanto, por ser abandonado no mundo, não pertence mais a Deus, mas pertence ao dragão, que é Satanás, o governante do mar. E para aqueles que abandonaram a Deus, o que acontece com eles? Assim como diz em Isaías 1, 7 a 8, diz: a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, devastados como a ruína. Portanto, eles não são mais povo abençoado de Deus, mas são os escolhidos que traíram, que são pisoteados e mortos pelo diabo, Satanás. Diz que 1/3 do mar se transformou em sangue. Agora, que o tabernáculo dos 7 candelabros de ouro, um grande monte, caiu no mar. A palavra que saía desse lugar, a verdade que eles costumavam ser capazes de testemunhar pelo Espírito de Deus, esta água agora está misturada com a água do mar. Isso é a parábola de 1/3 se transformar em sangue, uma mentira intragável. 1/3 da doutrina do tabernáculo dos 7 candelabros de ouro se misturou com a água do mar. Então, não é a palavra da vida, mas é uma doutrina morta que se tornou uma doutrina da besta. Então, o que vai acontecer aos santos que estão comendo a mentira naquele lugar? Eles tinham que comer a palavra da vida para viver, mas estão comendo a mentira. Seus espíritos estão morrendo. Referindo-se a isso, disse que morreu 1/3 das criaturas do mar. Se você olhar para Abacuque 1:14, diz que tornasse os homens como peixes do mar. Então, as pessoas foram comparadas a peixes. Em Mateus 4:19, também Jesus disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Portanto, os homens são comparados a peixes. E as criaturas do mar aqui está se referindo sobre os santos do templo do tabernáculo que traíram e se tornaram parte do mar, que eram comparados a peixes do mar. E é isso que você precisa entender. Mas o que aconteceu a eles? 1/3 morreu, e essa morte não é uma morte física, mas é porque comeram a mentira. Seus espíritos morreram. Seus espíritos que pecaram morreram, e isso é o que você precisa entender. Em seguida, diz que 1/3 dos navios foram destruídos. Uma vez que não é um mar físico, também não pode ser navios físicos. Na Escritura, existe uma rede que captura todos os tipos de peixes. E isso é o reino do céu, de acordo com Mateus capítulo 13. E assim, esse navio que captura os crentes que são como os peixes do mar, usando a rede da palavra e traz para o céu, é falar sobre uma igreja de Deus. Assim, as igrejas filiais que pertenciam ao templo do tabernáculo sendo quebrados significa que até eles pertencem ao mundo e foram destruídos. Esse templo tabernáculo tinha 80 igrejas filiais. Mas, quando essa palavra foi cumprida, todos eles se tornaram um com a organização da mentira do mundo e todos desapareceram. Em Apocalipse 6:14, quando eles receberam o julgamento, diz que todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Por favor, lembre-se disso. A seguir, vamos ouvir os versículos 10 e 11, a praga da terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Diz que quando o terceiro anjo toca a trombeta, uma grande estrela que está em chamas cai nos rios e nas fontes da água
tornando amargas as águas, e muitas pessoas morreram por causa da água. Uns dizem que isso significa que o asteroide vai cair na Terra e a água ficará contaminada por causa de radioatividade, e quem beber dessa água morrerá. Porém, vocês que têm ouvido essa palavra de revelação desde o capítulo 1, devem saber bem que isso não é isso, não. E agora, quando falava sobre o céu, nós olhávamos para o céu, lá em cima. E quando dizia terra, pensávamos que era a terra física em que pisamos. No entanto, vamos descobrir o significado espiritual do céu, bem como o que significa cair e também o verdadeiro significado espiritual dessa estrela absinto. Quando dizemos céu, no céu físico tem o sol, lua e estrela. Na escritura, veremos isso na quarta trombeta novamente, mas, se você olhar em Gênesis 37, a família de Jacó é comparada ao sol, à lua e às estrelas. Se a família de Jacó é o sol, a lua e as estrelas, o tabernáculo de Israel também é o sol, é o céu, onde estão o sol, a lua e as estrelas. E não são eles que adoram a Deus? Portanto, podemos comparar o lugar onde Deus está como o céu. Quando cantamos o louvor, não dizemos que o lugar onde meu Senhor Jesus está, seja onde for, é o reino dos céus? Precisamos nos lembrar disso, né? Então, que céu está se referindo em Apocalipse 8? Sabendo que não se refere ao céu físico em Apocalipse capítulo 1, sabemos que na mão direita de Jesus havia 7 estrelas, e que 7 estrelas eram 7 anjos das 7 igrejas. Então, onde é esse lugar onde estão as 7 estrelas? Pode ser figurativamente chamado de céu, onde as estrelas estão. E se o significado das 7 estrelas são os 7 mensageiros, então a igreja dos 7 candelabros de ouro, ou templo do tabernáculo, pode ser comparado a um céu. E se olharmos para Apocalipse 13, versículo 6, embora vamos aprender em detalhes em Apocalipse 13, diz seu tabernáculo e os que habitam no céu. Portanto, esse céu não é o céu no ar, mas está falando sobre o lugar com Deus, que era a igreja dos 7 candelabros de ouro, o templo do tabernáculo. Então, o que significa quando você diz que caiu do céu? Se você olhar Isaías 14, 12 a 15, o significado da palavra caído fica bem claro, né? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, frio da alvorada. Como foi atirado à terra você, que derrubava as nações. Você pode ver que aquele que cai, que traiu a Deus e tentou ser como Deus, mas caiu, é comparado a uma estrela da manhã. Assim, na Escritura, sabemos que para cair do céu ou ser lançado na terra, significa que eles se opuseram a Deus, deixaram a Deus e criaram uma divisão. E esse é o grupo que é comparado aos que caem do céu, ou aqueles que são lançados na terra. Um representante em espírito é o Satanás, o diabo. Ele era um anjo criado para ajudar, ministrar e servir a Deus. Mas ele se tornou arrogante e quis erguer o seu trono acima de Deus e se opôs a Deus. É por isso que ele caiu. Quem era ele? Satanás, o diabo. E se há uma carne que esse Satanás usa, essa pessoa é comparada a uma estrela que caiu. Isso é o que você precisa entender. Se formos olhar para a referência principal, diz que há uma grande estrela que está em chamas. Seu nome era Absinto. E por que não há uma estrela com o nome de Absinto no céu? Sabemos que há um significado espiritual por trás disso. Primeiro, o que era aquele céu de onde caiu? Caiu do templo do tabernáculo. E significa que essa pessoa costumava pertencer ao templo do tabernáculo, mas ele caiu. Caiu de Deus e se tornou um com o destruidor. E ele é uma pessoa que cria uma divisão. Então, ele é comparado a uma estrela que caiu do céu. Então, na profecia, foi referido a uma estrela que caiu, mas não havia uma entidade real. No entanto, quando a palavra se cumpre, o significado da palavra é revelado e a entidade real dessa palavra aparece.
Quando se cumpre, Jesus escolhe uma pessoa para mostrar a ele e deixá-lo ouvir. Ele é o pastor prometido, porque ele realmente viu e ouviu isso. Ele é capaz de saber como a entidade se parece, qual é o seu nome e o que ele fez. Espero que você lembre que ele é capaz de testemunhar isso claramente. E essa pessoa que caiu foi comparada a uma estrela caída. Agora, quem é essa pessoa chamada estrela, mas conhecida como absinto? Na Escritura, absinto representa amargura. Em Deuteronômio 32, 31 a 33, há uma rocha do inimigo, e a vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Diz que os cachos das uvas são amargos, e seu vinho é a peçonha das serpentes e o veneno mortal das cobras. O que aprendemos antes sobre a serpente e o dragão? Não era o dragão, aquele que foi preso, a antiga serpente Satanás? Esses amargos cachos de uvas, que não são uvas reais ou vinho, mas os falsos testemunhos, a mentira que é testificada pelo pastor de Satanás, é a peçonha e o veneno das serpentes. Portanto, em Jeremias 9:15 ou Jeremias 23:15, diz que há pessoas que deixam a Deus, eles vão comer comida amarga e vai beber água envenenada. O que significa esta grande estrela, cujo nome absinto cai? Que ele estava no tabernáculo do céu, mas se tornou um com Satanás e agora, ao invés de dar a palavra da verdade, começa a testemunhar mentira. E é por isso que ele é comparado a uma estrela caída e seu nome absinto. Então, essa entidade cai em muitos rios e fontes de água. No templo do tabernáculo, haviam 80 igrejas filiais em todo o país. Mas o que significa cair nos rios e nas fontes? É que ele vai a todos os pastores e evangelistas e os fazem pregar mentiras ao invés da verdade. Você precisa entender isso. Em Deuteronômio 32:2, diz que a palavra de Deus é como chuva e orvalho. E nessa terra, onde a água é depositada e depois despejada, nós chamamos fonte. Portanto, no templo de onde a palavra de Deus sai, os lábios do pastor que dá testemunho dessa palavra de Deus são comparados a uma fonte. Em Provérbios 10:11 está escrito: a boca do justo é uma fonte de vida. O fluir da água física se chama rio, mas a água da palavra que sai dos lábios do evangelista que profere essa palavra é espiritualmente semelhante a um rio. Jesus também disse em João 7:38 que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Significa que aqueles que creem na sua palavra da verdade e entregam, evangelizam continuamente, tornam-se rios de água da vida. Como aprendemos anteriormente, a estrela que caiu nos rios e nas fontes. O que significa isso? Isso significa que essa pessoa vai aos evangelistas e pastores que estão no templo do tabernáculo e os faz testemunhar suas mentiras. Isso significa que ele caiu sobre eles. Então, que tipo de água vai sair desse lugar? Antes, costumava ser a palavra da verdade. Mas, porque foi envenenado pelo absinto, a entidade parecida como uma estrela vai receber a sua palavra, vai se tornar amargo como absinto. Então, 1/3 do rio se tornar água amarga significa que até mesmo as igrejas filiais do templo do tabernáculo, de todas as palavras que elas testificam, são misturadas com a mentira. E esta é a realidade de como 1/3 de se tornou água amarga. É como em Isaías 1:22 que diz: sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Essas palavras são muito semelhantes. Então, o que acontecerá com os santos que comem essa mentira? Como veremos mais tarde, muitos morrem por causa dessa água. Não é a morte física,
mas a morte dos espíritos dos santos dos 7 candelabros de ouro, que receberam essa água. E como em Gênesis capítulo 2, 17, que diz que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornaram a realidade disso. É lamentável, seu espírito está morto, mas porque eles estão vivos fisicamente, continuam dizendo que estão vivos. No entanto, aos olhos de Deus, seus espíritos estão julgados como mortos porque comeram a mentira. Em Apocalipse 3:1 diz que vocês têm a reputação de estar vivos, mas estão mortos. Essas palavras estão realmente falando sobre esse tipo de ocorrência. Então, a terceira trombeta é quando uma pessoa do templo do tabernáculo se torna um com o espírito da mentira, o destruidor, e alimenta os santos para matá-los. E o som da trombeta é o que testemunha esses eventos. Agora, vamos ouvir a praga da quarta trombeta juntos em Apocalipse 8:12. Vamos ler? O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Agora, esta é a última trombeta de Apocalipse 8. É a quarta trombeta. Essa trombeta é tocada e diz que o sol, a lua e as estrelas escureceram e caíram. Já aprendemos o suficiente com Apocalipse 6 por meio do líder da tribo de Tomé. Então, vou resumir isso brevemente. Quando se trata de sol, lua e estrelas na Escritura, claro que existem os físicos também, mas se for sobre o segredo de Deus que está contido no sol, na lua e nas estrelas, então, quando você vai para Gênesis 37, 9 a 11, sabemos que através do sonho de José, dizia que ele teve outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E o que o Jacó, seu pai, disse foi: você está dizendo que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nós curvar teu chão diante de você? Portanto, ele está se referindo ao pai como o sol, a mãe como a lua e os irmãos como as estrelas. Então, isso está falando sobre a família de Deus, referida como o sol, a lua e as estrelas, dependendo do seu papel. No reino de Deus, aqueles que recebem e entregam a palavra de Deus é o pastor, que é como o pai aqui, comparado ao sol. O evangelista que recebe essa palavra e as entrega é a lua, e os santos que recebem essa palavra são as estrelas. Portanto, o lugar onde a família de Deus está reunida é tabernáculo, é como o céu onde o sol, a lua e as estrelas estão, como o céu. Já foi dito várias vezes que o tabernáculo do povo escolhido é semelhante a um céu. Então, acredito que você sabe o suficiente disso. E acredito que agora você será capaz de testemunhar isso também. Se for esse caso, então, quem são o sol, a lua e as estrelas do Apocalipse 8? Vou repetir mais uma vez. As pragas dos selos em Apocalipse 6, as pragas das trombetas em Apocalipse 8, para quem elas são dadas? Não é para o mundo inteiro, o universo inteiro, mas é sobre as pessoas do tabernáculo que traíram em Apocalipse 2 e 3, sobre as quais Deus e Jesus derramaram o julgamento. Por favor, lembre-se disso. Aqui, o sol, a lua e as estrelas escurecendo, quem são eles? O tabernáculo de Deus é comparado ao céu. E os pastores, com os 7 espíritos que testificam a palavra naquele templo do santo, como o sol. Os evangelistas lá, como a lua. E os santos, como crianças, estrelas. Acho que dá para entender, né? Então, o sol, a lua e as estrelas serem feridos, o que significaria? Em Mateus capítulo 11, versículo 12, está escrito: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de força se apoderam dele. Foi tomado à força. Significa que foram invadidos e apoderados. Então, na primeira vinda, o pastor que deveria estar liderando o povo de Deus era João Batista, que veio primeiro, e seguido pelo pastor prometido, Jesus. Mas, se você olhar em Mateus 23, 2, diz que os mestres da lei e os fariseus se sentaram à assento de Moisés. Isso significa que os fariseus e os pastores
os destruidores, invadiram e assumiram o trono de Deus. E isso mostra o que significa ser ferido ou invadido. Em outras palavras, eles foram retirados de sua autoridade para que não pudessem pregar essa palavra e que fossem apenas capazes de testificar a doutrina dos destruidores. E você poderá aprender isso no futuro em Apocalipse 13, que diz que ninguém poderia comprar ou vender a menos que você tivesse a marca da besta. Portanto, Apocalipse 13 também é muito importante. E embora estejamos em Apocalipse 8, espero que todos participem do futuro seminário para que você possa receber um entendimento completo até mesmo Apocalipse 13. Quando escurecidos, o que eles perderam? Eles perderam a luz. Então, se você olhar para João 1, versículos 1 a 4, diz que a palavra de Deus é a luz. E por estar escuro, significa que eles perderam a luz da palavra da verdade. No final das contas, uma vez que sua autoridade para pregar foi retirada, e eles não são capazes de falar a verdade, e aí que o sol, a lua e as estrelas são feridos, escurecidos e caídos. Esse é o cumprimento da palavra. Então, qual é o significado do som da quarta trombeta? O quarto missionário vai e testifica sobre a orientação do Espírito que os pastores, evangelistas e santos do templo do tabernáculo perderam a autoridade de administração da igreja pelos destruidores, que não há mais verdade neles. Portanto, o som da quarta trombeta é a palavra que testemunha para fazer as pessoas arrependerem e perceberem sua situação. Por último, vamos ler Apocalipse 8, 13 juntos. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Em Apocalipse 8, versículo 13, uma águia está voando no ar e grita em alta voz que vai haver ai, ai, ai. Esta águia aqui, eu acredito que você sabe que não é uma águia física, né? Esta águia que aparece aqui, já aprendemos em Apocalipse 4, 6 a 7, que há 4 seres viventes diante do trono de Deus. Uma delas era a imagem de águia. Então, essa águia aqui é um dos arcanjos, um dos 4 seres viventes que está gritando isso. E o meio do céu, onde a águia voava, era ir e voltar do reino de Deus no mundo espiritual e o tabernáculo de Deus no mundo físico. Portanto, esse meio do céu significa o reino de Deus no mundo espiritual e o tabernáculo de Deus no mundo físico. Depois, ele está dizendo que há ai, ai, ai para os habitantes da terra. Quem são aqueles que recebem a praga? Eles são o povo do tabernáculo que traiu. Portanto, essa terra, aqueles habitantes da terra, são os que costumavam estar em espírito, mas se tornaram carne. E está falando sobre o que acontecerá com os santos do templo do tabernáculo, que ai, 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 para ser dado a eles. Dentre as 7 trombetas no total, as 4 trombetas foram tocadas hoje. Então, quantos sobraram? 3, né? E assim, é através das 3 trombetas que as pragas que sobraram são reveladas. Na próxima palestra, em Apocalipse 9, 2 são tocadas, e no capítulo 11, a última, a 7ª trombeta, será tocada, e os sons da trombeta chegam ao fim. Por último, essas 7 trombetas não são todas iguais. Da primeira trombeta até a 6ª trombeta, que examinaremos na próxima vez, como aprendido até agora, era o som da trombeta para anunciar a praga que virá ao povo escolhido que traiu. Mas o mais importante, que é realmente importante, é o som da 7ª, a última trombeta. Em Apocalipse 11, versículo 15, ele revela isso muito bem. E o apóstolo Paulo, ele explicou muito bem em 1 Coríntios 15, 51 a 54, dizendo que esse é o mistério da última trombeta. Se você não souber da primeira à 6ª trombeta, você não poderá ouvir o som da 7ª trombeta, ou tampouco verificar. Desde a primeira trombeta de hoje até a última trombeta soar, espero que você seria capaz de receber e desfrutar a mensagem de salvação contida nessa trombeta, abrindo seu coração e ouvindo. Agora, vamos ler a conclusão e terminar.
Apocalipse 8, como vocês ouviram, é sobre o templo do tabernáculo. Não apenas a sede, mas também suas igrejas filiais em todo o país, que se tornaram parte dos gentios e receberam a falsa doutrina. Por isso, todos os Espíritos Santos que pertenceram a eles estão morrendo e esse processo se revela como o som de trombeta. Os santos que foram tirados no julgamento de Apocalipse 6 são usados como trombetas para revelar aos santos do templo do tabernáculo e trair para que se arrependessem e pudessem ser salvos. O ponto que eu espero que você se lembre é este: os eventos que ocorrem no cumprimento do Apocalipse, os eventos de 7 selos que vimos, os eventos das 7 trombetas e os eventos das 7 taças que aprenderemos mais tarde, todos ocorrem no templo do tabernáculo onde os destruidores chamados de besta com 7 cabeças e 10 chifres invadiram. Isso é um catástrofe que ocorre no templo, não é algo que ocorre em todo o mundo ou em toda a terra. Com isso, vamos concluir Apocalipse 8. O que você achou? O livro do Apocalipse não é, de forma alguma, um livro terrível sobre o fim da Terra ou da humanidade, um livro que não deve ser lido, um livro que não deve ter curiosidade. É um livro que nosso Deus escreveu pessoalmente e selou para nossa salvação e vida eterna, para nós que estamos vivendo no tempo da segunda vinda. Esta é a palavra da graça que nosso Jesus quebrou o selo e nos deu a conhecer por meio de um pastor, o pastor prometido. Quanto mais a palavra aqui é pregada, mais claramente a resposta será revelada. Agora, espero que todos possamos nos tornar um nas palavras da profecia, alcançar o mundo perfeito de Deus, sem pecado ou lei, na liberdade, paz e amor que Deus deseja para nós. Eu espero que todos vivam alegres com Deus para sempre, para que todos possam viver no reino do céu para sempre em alegria com Deus, nosso Pai. Com a esperança de nos tornarmos um. Quando eu disser somos um, grite comigo, somos um, e encerraremos. Obrigado por ouvir até o fim. Nós somos um. Obrigado. Oremos a Deus com gratidão pela graça que Ele nos concedeu. Deus Pai, a quem somos gratos, hoje, nesse dia bendito, o Senhor nos permitiu conhecer o significado precioso que está registrado no livro de Apocalipse, e por isso nós agradecemos. Pai, o Senhor permitiu que Jesus o abrisse e fosse pregado através da voz do pastor prometido, e ouvimos essa preciosa palavra revelada. Assim, por favor, esteja conosco até o fim e nos dê as bênçãos de entrar em seu precioso reino, o céu. Por favor, proteja-nos até a próxima vez e oramos tudo em nome do precioso Jesus. Amém. Será que esse tipo de cavalos existe no mundo? Caudas como cobras. Eles têm cabeça em sua cauda. Da boca de cavalo saíam fogo, fumaça e enxofre. Você já viu cavalos assim? Quem são as suas realidades? Examinaremos juntos sobre a 5ª e a 6ª trombeta, no capítulo 9. Pessoal, como se sente ao ouvir as palavras de Shincheonji, Igreja de Jesus? Espero que tenha sido um tempo de graça quando descobriu a verdade em seu coração. A razão pela qual Shincheonji, Igreja de Jesus, pode testificar sobre o livro do Apocalipse tão claramente é porque existe um mensageiro prometido de Jesus. Seguindo a vontade do presidente da Igreja de Jesus, Shincheonji, que dedicou sua vida a proporcionar a paz, a verdade e o amor de Deus, realizamos um seminário para compartilhar o amor de Deus e de Jesus, a verdade, às famílias de fé na aldeia global. Na próxima segunda-feira, aprenderemos as palavras de Apocalipse capítulo 9. Espero que você compareça, compreenda o amor da verdade de Deus e entre no céu que deseja. Além da mensagem que ouviu hoje, se tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre a palavra de Shincheonji, Igreja de Jesus, entre em contato com o número de representantes de cada tribo mostrado na tela. Iremos gentilmente guiá-los em detalhes. Agora, vamos encerrar o programa oferecendo o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso conclui o seminário online de Shincheonji. Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Obrigado a todos que se juntaram a nós. Tchau.